Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer ao Márcio, à Abimed, pelo convite, né, pelo todo o apoio que foi dado a todo mundo, a toda a equipe da Anvisa. E agradecer também a todo mundo, o público aqui, que são os heróis da resistência, a última palestra da jornada. Bom, a gente vai falar de um ponto sobre motivos de indeferimento e exigências técnicas. O ideal é que não tivesse indeferimento nem exigência técnica, porque a gente conseguiria dar mais fluidez ao processo e evitaria do mesmo processo ficar entrando na mesma fila várias vezes. E é o que o Murilo comentou na palestra dele. Por exemplo, ele aprovou um equipamento a empresa aprovou um equipamento próximo, o FDA foi em janeiro de 2024, na Anvisa abril de 2024. E é o que a gente pretende, assim, ter no máximo 2 meses para ter o produto lançado aqui no Brasil também. Só que isso a gente precisa de gente, e eu também sou testemunha que a nossa gerente geral tem buscado alternativas para isso, mas é bem difícil. Agora, se não tivesse exigências e nem indeferimentos, com certeza a gente estava um pouquinho melhor. Não teria, é claro que não estaria o ideal, mas ainda já estaria melhor. Então, isso daí entrava muito a produção da equipe. Tá? Então, eu trouxe aqui, isso daqui não deveria acontecer, mas acontece. E a parte de assinatura eletrônica. Antigamente, eu não sei se é da época de vocês, mas os processos vinham lá, 5.000 páginas, cada volume de 200 páginas, tinham que ser assinados um a um, a empresa tinha que assinar cada página, não é só o final, só o último, carimbar, a Anvisa tinha que carimbar. Quando eu entrei na Anvisa em 2005, eu recebi um carimbo com um monte de números, que a gente, se tivesse faltando o número de páginas, a gente tinha que carimbar. Imagina, aí isso daí já dava um atraso gigantesco. Aí a gente conversou lá com a gestora, melhor a gente não carimbar para a gente produzir. Vamos fazer sem. Se a corregedoria chamar, a gente justifica. Não tem, a gente tem que produzir. E aí, com o tempo, sumiu isso daí. Os processos foram digitalizados por volta de 2012 até 2015. Graças a isso, em 2018, já estava tudo digitalizado, antes da pandemia. E graças a essa digitalização, na pandemia, a gente conseguiu produzir, fazer todas as reuniões necessárias, auxiliar a indústria, para a gente passar e registrar ventilador pulmonar e equipamentos essenciais necessários ao combate da pandemia, né? Se a gente não tivesse isso, imagina, todo servidor ficou em casa, eles conseguiram produzir tudo virtualmente. Bom, para a parte de registro, e outra coisa, agora não precisa assinar todos os documentos, é só o formulário de registro, é só um documento. Na notificação também é só o formulário de notificação, é só uma assinatura eletrônica. E nas alterações, submissões secundárias, também é só o formulário da notificação, da alteração e o formulário de alteração, declaração da alteração. Então, essa assinatura, ela tem que vir assinada e validada, tem que passar nesse validador, nesse validador aqui do governo, que é o validador ITI. Tá? Esse daqui é importante, algumas empresas tiram o print da validação e encaminham, pode ser, também adianta a nossa conferência. Agora a gente tem que tomar muito cuidado, que parece que se você assina o documento, valida, tá ok, e depois você abre o documento, insere algum caractere, alguma coisa, ele perde a assinatura, perde a validade da assinatura. Então, isso daí é muito importante para que depois de assinado não mexer no documento. Tá? Então, acontece assim, antigamente eu falo 1 ano atrás, acontecia muito. Hoje acontece aí 1 a 2 por semana. Tá? Mas acontece, e aí a empresa tem que entrar na fila de novo e esperar mais um tempo, ocupando espaço de um que já poderia estar na frente, né? Então, vamos... Opa! Então, tá.
O outro caso que acontece, uma empresa nacional ou fabricante legal, ela submete um processo de registro ou de notificação, normalmente é notificação. A empresa não tem nem AF para submeter um processo. E a gente verifica que, no final, ele não consegue nem publicar o indeferimento. Tem que fazer a publicação manual, porque não existe AF AF dessa empresa. Só um minutinho. E outro ponto que acontece, uma empresa, por exemplo, uma empresa nacional vai ser fabricante legal de um produto nacional, está na nossa legislação que precisa ter AF de fabricar. E muitas empresas não seguem isso, não se atentam a isso, e o processo é indeferido por causa disso. Bom, para cada código de assunto, registro, notificação de software, tem um checklist orientativo, dizendo quais documentos precisam ser protocolados. Aonde não for aplicável, precisa se colocar um documento declarando, justificando por que não é aplicável. Ou, realmente, não é aplicável o certificado de conformidade, justifica e apresenta todo o checklist. Tá? Então, é muito comum, inclusive, tem processos que eles não mandam nem o formulário de notificação. Ou mandam o formulário de notificação de materiais, ou mandam... Então, esse aqui é um dos principais motivos, a falta do formulário. A falta de imagens gráficas, imagens do produto, fotos do produto, acontece também. Falta do certificado de conformidade de metro. Todos os produtos minimamente elétricos precisam, no mínimo, a norma de segurança elétrica geral e a de compatibilidade eletromagnética. E quando existem normas particulares, precisam ser certificados na norma de performance específica de cada tipo de equipamento. Também outro ponto que acontece é a falta da carta de autorização do fabricante, ou não mando a carta, ou mando a carta sem a consularização ou apostilamento. Tá? Essa carta pode ser aceita em inglês ou espanhol. Quando é em outra língua, precisa da tradução juramentada. A falta do CLC, quando o produto não é certificado em metro, na parte de equipamentos a gente exige o CLC, que também ou não apresenta o CLC ou não apresentam devidamente traduzido, né? Bom, e outro ponto que acontece muito é a parte dos produtos inovadores, não apresentam as pesquisas clínicas necessárias para a gente conseguir avaliar e fazer a aprovação correta, né? Então, no ramo de estética acontece muito, colocam-se várias indicações de uso, algumas ele tem uma evidência razoável, não robusta, mas seria aceitável. Então, nesses casos, por exemplo, uma indicação A, então, se ele não tem uma indicação, quer dizer, uma pesquisa clínica bem robusta para caracterizar aquela indicação, ele pode colocar, auxilia no tratamento de indicação A, por exemplo. Então, é possível colocar isso, mas nem isso eles colocam, às vezes, né? E também colocam indicações e que não tem respaldo científico. E no caso de alterações, submissões de alteração, falta também, às vezes, a declaração do que foi alterado. O técnico recebe, sem a declaração, não sabe nem o que foi alterado. Nessas alterações de registro, a gente avalia especificamente o que ele declarou. As outras, por exemplo, se ele falou que alterou a indicação de uso,
A gente vai avaliar isso e vai verificar a pesquisa clínica se aquela indicação de uso tem respaldo. Se ele altera nesse caminho, o fabricante não avisou, essa alteração não é válida. E aí, numa futura submissão, mas eu solicitei a alteração do fabricante, a Anvisa não publicou. Por quê? Porque não foi solicitado, tá? Não foi declarado. E aí não é publicado no Diário Oficial. E aí depois a empresa pede uma retificação, mas nunca foi aprovado. Acontece isso, tá? Acontece isso. Então é bom, às vezes a empresa solicitou uma alteração, também acontece por falha nossa técnica. Por exemplo, pediu uma alteração de fabricante, a Anvisa deferiu, aprovou, o técnico avaliou, aprovou, mas ele não mudou no sistema. E aí o sistema está com um fabricante antigo. E aí, por exemplo, na próxima submissão, a empresa protocola uma alteração de, sei lá, de indicações de uso. Alterou, apresentou tudo certinho, foi deferida, mas não se altera o fabricante. Ela entra com a retificação. Mas aquele fabricante anterior não foi publicado originalmente, aquela alteração primeira. Então, cabe às empresas verificarem se houve uma falha de publicação também. Se houve, já protocola a retificação, porque depois é mais difícil você retroagir 5 petições, 3 anos depois, para dizer, opa, realmente estava errado. Tá? Então, vamos lá. Então, quando forem fazer o dossiê técnico, a ficha de notificação, esses são os principais pontos que eu acho que a empresa tem que se atentar e debruçar mais tempo. As indicações de uso completas, a descrição detalhada do equipamento, o princípio de funcionamento, a compatibilidade com outros equipamentos e campos não preenchidos. Todos os campos precisam ser preenchidos. Se não for preenchido, coloque não aplicável, quando não for aplicável. Tá? A gente recebe, por exemplo, processo o meu produto é indicação, por exemplo, uma incubadora para a saúde, né? Chega o processo da incubadora de células. Células para quê? Incubadora de células para uso laboratorial não é produto, não precisa. Incubar, sei lá, indicador biológico também não é. Então, não manda a descrição correta. Se fosse uma incubadora para células para fertilização in vitro, ela passa a ser produto para a saúde. Mas ela tem que declarar o princípio de funcionamento. Essa indicação tem que estar muito bem clara. Outro caso, por exemplo, chegou um equipamento que fazia um robô cirúrgico que utilizava laser para fazer o corte. Só que ele apresentou, inclusive, o certificado eletrométrico pela norma geral, mas não apresentou a de laser. E no campo compatibilidade estava em branco. Ok, então ele é completo. Só que a gente não localizou o equipamento a laser. E não tinha nada conexão. E aí ele teve que submeter outro, teve que fazer reunião parlatório, toma tempo da equipe, para ele explicar o princípio de funcionamento. Se ele descrevesse totalmente o produto e descrevesse também a compatibilidade com outros tipos de equipamentos, se tivesse feito um processo redondinho logo no início, teria sido aprovado, porque tinha pesquisa clínica, tinha certificação eletromédica, mas a equipe ficou em dúvida, não dava para aprovar. E notificação a gente não pode mandar exigência, ela ou é aprovada ou é indeferida. Tá? Então, perde-se tempo e toma-se lugar na fila. Bom, apresentação de múltiplas petições. Em notificação, isso não acontece, porque a notificação você pode fazer várias alterações numa mesma submissão. No registro, por exemplo, alterou o fabricante, alterou contraindicação, alterou o software, fez várias alterações, a empresa submete ao mesmo tempo várias petições de alteração. A equipe técnica, ela vai avaliar. Muitas vezes o software precisa ser encaminhado para outro técnico específico, alteração de software. E nem sempre as alterações são analisadas todas no mesmo momento, né?
O ideal é que todas fossem analisadas no mesmo momento, mas nem sempre acontece isso. E aí, às vezes a empresa, numa das petições, ela apresenta, alterei fabricante, alterei tal e tal, a declaração do que foi alterado. Mas nas outras, deixou em branco essa informação. Então, mesmo que seja repetitivo, apresente a declaração de alteração e a comprovação da alteração daquele item que foi solicitado a alteração. Isso é importante, gera dúvida para a área técnica e gera atraso na finalização, tá? Então, está aqui, beleza. Vamos lá. A parte de enquadramento sanitário também é um item que demanda muito tempo da nossa equipe. Tem muitas falhas nesse ponto. Só um minutinho. Bom, para os produtos que têm mais recorrência, a gente publica nota técnica orientativa. Por exemplo, eletrodo eletrocirúrgico, muitas empresas que entram com classe 2, pensando que é classe 2, notificação, e esse produto é um classe 3 registro, né, por fazer corte, ablação, eletrocoagulação. Então, existe uma nota técnica orientativa no portal da Anvisa, porque esse é um dos itens que mais tem indeferimento. Tá? O outro também é equipamento a laser. Os equipamentos a laser de baixa potência, essas classes não são classes de risco, são classes do laser 1M, 2M e 3R, são de menor potencial. Então, ela nem se aplica à certificação pela norma particular, que é a 60601-222, de equipamento a laser. Mas é necessário que a empresa faça essa classificação, verifique. Se for 3B e 4, precisa de certificação pela norma particular. Se não for, pelo menos a norma geral de segurança elétrica. E aí tem muita falha também nesse enquadramento de equipamento a laser. Um outro que também tem muita falha, mas, quer dizer, não é tão... existe, mas como a quantidade desse produto é pequena, a gente não vê com muita frequência, mas acontece. Quando entra um endoscópio termodesinfectadora, pela nova regra da 751, se o produto que é processado e é desinfectado for utilizado já no procedimento médico, invasivo, cirurgicamente, já direto no paciente, esse produto agora é classe 3. Antigamente era classe 2. Agora, se o produto que foi desinfectado, vai passar por uma esterilização num autoclave ou outro dispositivo, esse produto pode ser um classe 2, porque o risco vai ser mitigado pela esterilizadora, pela autoclave. Por isso que a autoclave já é classe 2, notificação. Então, o fabricante ele precisa delimitar como vai ser na descrição, no princípio de funcionamento, na indicação de uso, deixar claro isso, porque às vezes ele fala lá que é para desinfectar, mas não fala se o produto vai passar por um processo de esterilização depois, ou se ele já vai ser utilizado no paciente. Então, a equipe técnica fica em dúvida, ele vai ser indeferido e depois, no próximo processo, ele explica. Então, isso daqui é recorrente. Bom, a parte de autoclaves, inclusive, a gente precisa... a empresa precisa mandar as validações dos processos de esterilização de todos os ciclos programados na autoclave. Então, se ela tem 3 ciclos, ela tem que encaminhar essa validação para os 3 ciclos, né? Inclusive, por ser muito recorrente isso, a gente colocou, inclusive, no checklist. Para autoclaves, precisa mandar a validação do processo de esterilização. Quando existe registro de família de autoclaves, então, para qual modelo eu faço? Do volume menorzinho ou do maior? Normalmente, o mais crítico, o volume maior.
precisa fazer o gradiente de distribuição de temperatura, distribuir termopar em vários pontos, verificar se a diferença de temperatura entre 2 pontos não passa de 2 graus, né, 2 graus Celsius. Usar os indicadores corretos, tá? Aqui, a parte do calor úmido, esse geobacillus stereothermófilos, a parte da autoclave a vapor. Calor seco, esses bacilos subtilis. A parte do oxetileno, o atrofeus, bacilo atrofeus e o bacillus subtilis. A parte radiação é o bacilo pumilus. A parte de formaldeído, autoclave a vapor, baixa temperatura, formaldeído. Geobacillus stereothermófilos e o bacilo stereothermófilos. E o vapor de peróxido de hidrogênio, que é o geobacillus stereothermófilos e o bacillus stereothermófilos também. São os micro-organismos mais resistentes para esse tipo de tecnologia, para essa indicação. Então, é necessário. Muitas vezes, as empresas encaminham falhas comuns. O processo de qualificação de instalação, qualificação de operação, mas não encaminha a validação. A validação, ela tem que comprovar a parte do gradiente de temperatura e comprovar a eficiência de redução a um log de 10 a sexta nos micro-organismos viáveis. Então, esse é às vezes ela consegue chegar a 10 a quinta, mas não consegue a 10 a sexta. Então, ela não pode ser considerada uma autoclave. Ou utiliza micro-organismos diferentes, ou não valida, por exemplo, não dá também num processo, por exemplo, se ela faz uma câmara, se é uma família e ela está fazendo para o volume maior, se a geometria é proporcional até o volume menor, é possível, mas às vezes a geometria muda de um formato bem retangular para um formato quadrado. Então, ela precisa validar produtos intermediários. Não dá, aquela geometria não dá para validar um outro tipo de formato. Ou uma cilindra ou cilíndrica não pode pertencer à mesma família de um autoclave. Tem outra distribuição de temperatura, outro gradiente, outra geometria, tá? Então, isso daí é comum ter o indeferimento por falta da entrega da validação. Bom, outro item é a parte de certificação eletromédica. As empresas pensam que é só protocolar, às vezes o produto é passivo de certificação, então é necessário verificar a RDC 549 de 2021 e a Instrução Normativa 283 de 2024, que é atualizada periodicamente, e encaminhar o certificado de conformidade. Para obter o certificado de conformidade, que o Juliano mostrou ontem aqui, ele precisa encaminhar para um laboratório acreditado, realizar todos os ensaios, encaminhar para o organismo certificador, e o organismo certificador vai avaliar e emitir o certificado de conformidade, dizendo que o equipamento foi testado pela norma de segurança geral, a norma particular, desempenho, está apto a ser ser submetido para a Anvisa. Então, ele, com o certificado de conformidade, encaminha para a Anvisa. E é muito comum produtos que não apresentam o certificado de conformidade, e é claramente aplicável. Inclusive, na descrição, às vezes, dentro do relatório técnico ou do formulário, ele cita as normas, que a gente pede para a empresa citar as normas que ela segue, e aí tem lá a norma geral e tudo, a empresa até cita, só que não certifica o produto aqui no Brasil. E a gente aceita relatórios internacionais também. Tá? E aí, nesse certificado, dentro do certificado, acontece também algumas divergências que geram o indeferimento ou exigência conforme o registro. Por exemplo, ele não coloca todos os modelos da família no certificado, ou lá tem apenas uma unidade fabril e são 2 unidades fabris, então o certificado tem que conter as 2 unidades fabris, de acordo com o declarado do fabricante. Então, para cada unidade fabril tem uma inspeção in loco na fábrica, tá? Então, é muito recorrente isso. E outro também que é recorrente por exemplo, é aplicável uma norma particular e ele não
não fez o ensaio para aquela norma, eles mandou só pela norma geral. Aí, normalmente, esse daí cai em exigência. E a falta de descrição de todos os acessórios. Então, os OCPs, nessas reuniões de harmonização que o Juliano coordena, com os OCPs, com os laboratórios, a gente já definiu, vocês precisam apresentar em todos os certificados todos os acessórios, mesmo os acessórios que não foram ensaiados com o produto, mas que o laboratório também indica, que o OCP informa que esses acessórios não foram ensaiados e não impactam na certificação. Então, é necessário isso. Isso daí é um motivo de exigências ou até indeferimentos de processos. A parte do certificado de Anatel, a gente tem, para os produtos que utilizam radiofrequência na telecomunicação do dispositivo, ou Bluetooth, ou radiofrequência, ou Wi-Fi, ou interface com algum celular, alguma coisa, comunicação sem fio, a Anvisa soltou essa nota técnica orientativa, tá, que está disponível no portal, para não impactar na liberação do produto, do registro da Anvisa. A Anvisa aceita o relatório de ensaio, não precisa ser o certificado de homologação da Anatel, mas o relatório de ensaio realizado no laboratório, aqui no Brasil, com as frequências utilizadas no Brasil, a gente exige. Então, o que acontece também, muito indeferimento, que eles mandam os relatórios de ensaio feitos lá fora, nos outros países, com outras frequências. Isso daí é um motivo de indeferimento, não é aceitável. Várias empresas já mandam o certificado de conformidade, o certificado de homologação da Anatel. Só que isso pode levar mais tempo, né, para conseguir esse certificado. E a gente aceita com esses relatórios de ensaio feitos aqui no Brasil. Então, já adianta para a empresa. Tá? Vamos lá. Tá, a parte de equipamentos usados, eu não sei, claro, não afeta a parte de registro nem o pré-mercado, mas a Anvisa soltou essa norma 579/2021, já tem aí 4 anos, ela entrou em vigor em janeiro de 2022, mas a gente tem notado que empresas do segmento aí, já de pós-mercado, têm comercializado produto sem ter AF de distribuição. É necessário que a empresa que vai comercializar um equipamento usado tenha AF de distribuição. O equipamento usado, ele precisa ter um laudo, um engenheiro qualificado, um ART. Para cada equipamento tem que fazer uma ART, anotação de responsabilidade técnica junto ao CREA. Esse engenheiro se responsabiliza por esse equipamento. E a gente tem, às vezes, recebe pela ouvidoria que a empresa tal não tem AF, a gente manda para fiscalização, ou tal empresa não emitiu o laudo. Então, essa aqui é mais uma recomendação aí de pós-mercado, tá? Em formas gerais, essa resolução trouxe, acho que benefícios, tá? Assim, no sentido de possibilitar o comércio de um equipamento usado, que antes não era permitido. Por exemplo, um hospital de ponta aqui de São Paulo tinha uma ressonância magnética sei lá, comprou uma de última geração e tinha uma que tinha utilizado 1 ano e meio antes. Então, ainda tem mais, sei lá, 10 anos de vida útil. Poderia ser utilizado em outra, ele não podia doar nem vender, porque tinha a resolução a RDC 25/2001 proibia. Tá? Então, hoje é possível, desde com laudo do fabricante para os produtos de maior risco, classe 3 e 4, e se os produtos de menor risco, classe 1 e 2, com o laudo de um engenheiro e anotação da responsabilidade técnica, é possível essa doação ou a venda do produto usado. Tá? Então, esse daí eu acho que trouxe um avanço para o mercado, mas o mercado, às vezes, desvirtua e não segue as regras necessárias. A parte de nomenclatura, entrando depois a Patrícia vai falar dos principais motivos de exigência de materiais, tá? Que são mais específicos. Tá, peraí. Só um minutinho aqui. Eu fiz uma atualização ontem
e coloquei lá no pessoal da recepção, eles colocaram, mas essa aqui é a antiga. A apresentação eu tinha colocado mais duas, mas tudo bem, eu falo aqui. Tá? Eu tinha, no outro slide que eu tinha colocado, eu trouxe a estrutura, uma cópia do GMDN, tá? Da estrutura para mostrar o que foi feito e como vai ser feito nesse grupo de trabalho, mas eu posso comentar aqui. Hoje a Anvisa tem aproximadamente 1.600 nomes técnicos de equipamentos e materiais, e 900 nomes técnicos, por volta de 900, 950, de diagnóstico in vitro. Tá? E como é que eram feito a criação de um nome técnico? Quando eu entrei na Anvisa já tinha uma lista de nomes técnicos, aparelho de ressonância magnética, bisturi eletrônico, já tinha uma lista. E à medida que fossem chegando equipamentos com tecnologia nova, por exemplo, entrou um acelerador de prótons para tratamento de câncer em 2018, que a Anvisa avaliou, só que não tinha nome técnico. Então a gente criou um nome técnico e foi colocando, à medida que era chegado o diferentes tecnologias, a gente cria um nome técnico e é colocado. E agora, esses nomes técnicos são, dependendo do caso, ficam muito genéricos. Na época da máfia das próteses, por exemplo, precisava-se de um diferencial, uma identificação mais apropriada, né? E aí mais qualificada. A gente, como parte do Fórum Internacional de Agências Reguladoras, o IMDRF, lá eles definiram que a nomenclatura adotada seria do GMDN, que é uma instituição internacional de nomenclatura específica para nomenclatura. Inclusive, a quantidade de funcionários dele deve ser maior do que a da Anvisa toda, para cuidar somente de nomenclatura. Para a gente, nomenclatura não vai afetar a segurança e eficácia do produto, mas apenas uma alocação, é uma caixinha que o equipamento é enquadrado e é colocado ali, né? Mas, por exemplo, se chegasse uma demanda do Ministério da Saúde, quantos marca-passos de câmara única com resposta em frequência vocês têm? Aí o nome técnico que a Anvisa adotava era marca-passo implantável. Então a gente fazia uma busca, traria um relatório, o próprio sistema de busca traria um relatório de 200 registros. Só que para saber quais eram de câmara única com resposta em frequência, você tinha que entrar em cada processo e verificar, esse aqui esse aqui não é, demanda um trabalho grande, né? Então, essa subdivisão é necessária, facilita um pouco, não melhora a segurança e eficácia, mas ela facilita a organização até para uso em vários órgãos de governo, né? Então, o marca-passo, por exemplo, a gente subdividiu em 5 nomes técnicos: câmara única, câmara dupla, câmara única em resposta em frequência, câmara única em resposta em demanda, o intracardíaco, que até as grandes empresas têm esses registros do intracardíaco. Então foram um nome técnico da Anvisa subdividiu em 5. Isso daí gera também demanda para as empresas, porque às vezes ela tinha uma família de processo com todos os tipos de marca-passo ali, câmara dupla, câmara única, num só. Então ela teve que subdividir, submeter outros processos para desmembrar em câmara dupla, câmara simples, intracardíaco. Então demanda também um custo para as empresas, né? Mas fica melhor a distribuição e até uma busca, uma pesquisa posterior. No sistema UDI, similar ao que tem no FDA, que é o GUDID, eles têm o nome técnico do FDA e o nome técnico do GMDN. Tá? Então, na busca, naquela identificação do UDI, você consegue ver os dois nomes técnicos. No nosso sistema também vai ser possível. Vai ter o nome técnico da Anvisa e o nome técnico do GMDN. O nome técnico da Anvisa, a gente vai trabalhar, a gente já tem, desses 1.600, já temos aproximadamente 500 que já estão harmonizados ao GMDN. Então, eles têm a mesma nomenclatura, por exemplo, ressonância magnética, mudou, agora é aparelho de imagem por ressonância magnética. Alguns tiveram poucas alterações, mas outros
vão ter uma subdivisão, igual marca-passo. Por exemplo, o endoscópio. Hoje, o nome técnico de endoscópio é sistema de endoscopia rígida e sistema de endoscopia flexível. Agora, no GMDN, são 40 tipos. Broncoscópio, fibroscópio, artroscópio, duodenoscópio, laringoscópio. São 40 tipos. Então, alguns processos vão ter que ser desmembrados. Tá? E aí, a nova nomenclatura técnica já está disponível aqui. Então, quando as empresas forem procurar o nome técnico mais adequado, tenta localizar a partir do 9000. Se tiver, já escolha esse número, que é o nome técnico mais adequado. Se não tiver, pode colocar o antigo, não tem problema. Essa lista, você consegue escolher os antigos. E a gente está inabilitando os antigos. Por exemplo, o marca-passo implantável foi bloqueado. Você não consegue mais selecionar esse nome técnico. Se você não conseguir selecionar o seu, é porque já foi bloqueado, já deve ter um correspondente da série 9000 aqui. Tá? Está disponível nesse link aqui. E aí, se por acaso você não achar aqui e o seu nome técnico estiver bloqueado também, você pode colocar o mais próximo, que é responsabilidade da Anvisa, alterar esse nome técnico e colocar no nome técnico mais adequado. Se a Anvisa não tiver criado ainda, a gente vai criar, e esse grupo técnico a gente vai fazer a primeira reunião dia 27, na terça-feira que vem agora. Ele vai estar participando do Ministério da Saúde, a ANS, a BIMED, a BRAID, a BIMO, a BIS, a Ambiotec, tá? Porque a Anvisa, isso é importante dizer, o nosso foco agora é dar vazão aos processos e colocar as filas em dia, deixar tudo, ter a disponibilização dos produtos, e essa é uma atividade que a gente atrasa tudo. Então, a gente conta com a colaboração desses entes aqui para a gente desenvolver a nomenclatura e tentar implementar a harmonização com a nomenclatura internacional do GMDN. Tá? Bom, então eu acho que era isso. Então, Patrícia, eu passo agora para você. Bom dia a todos, quase boa tarde. Obrigada, Márcio, pelo convite, é um prazer estar aqui. Débora também, fazendo essa discussão com vocês, a apresentação dos principais motivos de deferimento e indeferimento, obviamente, deferimento não, indeferimento e exigência da GEMAT. Foi solicitado, a gente passou por esses dias aqui, ao longo desses 4 dias, a gente verificou alguns itens das nossas resoluções, a questão dos enquadramentos. Vocês tiveram uma noção de como é composta a equipe da GGTPS, né, da GEQIP, da GEVIT, da GEMAT. Vocês puderam observar que são as mesmas pessoas que fazem a avaliação dos nomes do GMDN, que fazem a avaliação também dos processos de registro, das notificações, das alterações. Então, é um trabalho árduo com uma equipe pequena, mas que a gente está tentando dar conta de todo o trabalho que aparece. E, diante disso tudo, a gente traz para vocês que, obviamente, para os produtos, para os materiais, a gente tem os produtos que são registrados e os produtos que são notificados. Dentro desse universo dos registros e das notificações, a gente tem também a questão das alterações, né? Então, a gente tentou dividir nessa apresentação para ficar um pouco mais didática, até porque, pela complexidade dos produtos que a gente tem, que são submetidos a registro e a notificação, e a diversidade desse universo, a gente tentou extrair, dentro do trabalho que foi realizado inicialmente pela GGTPS em agosto, julho do ano passado, que começou a fazer um levantamento de todos os motivos de indeferimento que estavam associados aos registros dentro da GGTPS, como um todo. Então, a gente tentou estratificar por algumas classes e a gente está trazendo aqui para vocês os principais. Bom, dentro do indeferimento das notificações, a gente tem uma questão de erro no enquadramento sanitário.
Por exemplo, às vezes é um equipamento médico, de produtos passíveis a registro ou produtos de outras categorias que às vezes eles são notificados. Então, isso já é um motivo para indeferimento sumário, né? Muitas vezes, uma ausência de apostilamento, da consularização, da própria tradução juramentada, ou seja, os documentos que são requeridos dentro de um checklist para a submissão desse processo, eles não são apresentados. E isso é tido para a gente como um documento, um requerimento que não tem como, às vezes, entrar em exigência, porque ele já é um documento que é um pré-requisito para a submissão desse registro. Se ele não é apresentado, a gente não tem como solicitar ele de em forma de exigência posteriormente. Tem a submissão de notificação de produto em caráter experimental e sem o reconhecimento pelo Conselho Federal de Medicina. A gente já teve um exemplo aqui de um produto destinado a tratamento e utilizado para plasma rico em plaquetas, que é o PRP, e que não foi possível autorizar a notificação dele. Isso foi a questão das notificações. Aí, adicionalmente, é possível solicitar as alterações dessas notificações. Dentre os documentos que os motivos de indeferimento que nós detectamos, foram que as empresas, às vezes, não informam na declaração todas as alterações que estão sendo incluídas no formulário. Se não está declarado, a gente não tem depois como fazer rastreio das informações que estão declaradas com os outros documentos que estão presentes nesse dossiê de notificação. Ou documentos ausentes, que não tem a declaração ou não tem o próprio formulário, como o Anderson já tinha mencionado. Isso, às vezes, a gente também recebe e acontece. E isso é um motivo de indeferimento dessas alterações. Ou, às vezes, até as alterações que não atendem aos critérios de agrupamento estabelecidos pela RDC 556, como, por exemplo, quando se trata de alteração para a inclusão de novos produtos no processo. Então, essas informações, elas precisam fazer conexão entre elas e entre os documentos que são apresentados. A gente não pode pegar um documento que não tem a ver com o outro, que vai conversar com o documento que a gente vai analisar um pouco mais para frente. Então, todas essas informações, elas fazem parte de uma avaliação que ela cruza a informação todo o tempo da análise de submissão, tanto da notificação quanto do registro. A gente fala da análise de notificação, que aparentemente não tem nenhuma análise, porque ele é submetido e tacitamente dentro de 30 dias estaria válida, mas a gente também faz alguns processos de auditoria dessas notificações. E nesse momento a gente consegue detectar muitos erros e que esses erros ensejam no indeferimento dessas notificações. Acho que é importante falar, porque muitas vezes a gente, mas é uma notificação, mas olha, a gente está observando, a gente está avaliando, a gente está fazendo essas auditorias exatamente porque a gente começou a observar muitos erros da formação desse dossiê, dessa documentação que precisa ser apresentada para notificação. Então, isso faz parte do nosso ciclo regulatório, isso está previsto na RDC 751 e a gente tem realizado esse tipo de avaliação também. Com relação aos registros dos produtos, a gente detectou muita ausência de comprovação dos requisitos de segurança e eficácia do produto. Então, a gente fez uma lista aqui de exemplos, como a ausência de documentos, informações insatisfatórias e insuficientes, porque não apresentam os documentos de instrução relacionados ao checklist, como eu falei na questão também das notificações. Esses documentos, eles fazem parte da composição desse dossiê de registro. Então, se um documento não está presente, isso já gera um indeferimento desse processo. Muitas vezes, os estudos de estabilidade ele não está conforme para o prazo de validade estabelecido, ou seja, se você apresenta um estudo de estabilidade com dados para 12 meses, mas está requerendo 36, às vezes mais tempo, 5 anos, 10 anos, não é possível que o técnico tenha segurança em fazer uma análise e aprovar um documento desse, já que ele não tem a informação total e não está suficiente. Então, isso também é um motivo de indeferimento. Às vezes, a ausência de consularização ou do certificado de livre comércio, ou da carta de autorização, isso também a gente precisa. A gente não tem como saber se aquela empresa está autorizada pelo fabricante a comercializar esse produto no Brasil se ele não apresentar a documentação necessária. Isso também é imprescindível que seja apresentado.
né? Os certificados de boas práticas de fabricação, se estiver vencido e sem a apresentação de um protocolo de renovação ou não apresentação do pedido de CBPF para a unidade fabril que produz o produto final, isso também enseja em indeferimento, porque minimamente a gente já aceita, para dar continuidade à avaliação desse processo de registro, o protocolo com um pedido da certificação daquela planta fabril. Se nem isso for apresentado, a gente não tem como rastrear e saber se essa planta vai ser ou está sendo inspecionada, né? E, obviamente, a gente precisa, pelo menos, saber, olha, essa planta ela já teve aqui o protocolo, eles estão só aguardando os colegas lá da área de fiscalização agendarem a inspeção, ou já está agendada, está aguardando a emissão do certificado. Com isso, a gente coloca o processo, a gente dá continuidade à análise de todos os outros documentos, a gente deixa isso sobrestado, aguardando a emissão do certificado de boas práticas. Quando a área de fiscalização emite o certificado, a nossa área de publicação da GGTPS cruza essas informações e aí, então, tem como dar continuidade a essa publicação desse registro, né? Então, a gente também conversa, mas a gente não pode ficar sem ter o documento presente dos documentos do dossiê, tá? Bom, a apresentação do relatório de validação e verificação de projeto incompleto, isso também é um problema, às vezes, para a gente, porque se o documento não está ali, a gente não tem como fazer não tem como cruzar as informações e fazer um check entre as informações do projeto com as demais questões que estão presentes no processo de registro, né? A gente não tem como verificar a inaplicabilidade de alguns ensaios, da norma técnica, não tem a avaliação dos atributos críticos de demonstração de eficácia do produto, ou seja, isso causa um déficit, deixa uma falha de documentação que ela impede, muitas vezes, da gente dar continuidade à avaliação do dossiê. Ainda falando do registro, a ausência de comprovação dos requisitos ainda de segurança e eficácia do produto, muitas vezes a gente observa a ausência de evidências clínicas. O relatório de avaliação clínica apresentado sob a forma de resumão, a gente diz que às vezes é um resumão, mas não detalha e a gente não consegue fazer exatamente, cruzar as informações. Se tem uma indicação de uso para esse tipo de situação. Se não vem descrito, se não existem os documentos que compõem e conseguem demonstrar a indicação de uso daquele produto, a gente não tem como garantir e poder deferir um processo desse. Então, é muito importante que seja bem especificado, que todas as informações consigam ser demonstradas, que os estudos clínicos apresentados, eles embasem aquela decisão daquela indicação de uso. Isso tudo é muito importante para a gente verificar no momento da análise do processo, tá? A não comprovação de segurança e eficácia para indicações de uso propostas, devido principalmente a 3 motivos. A gente botou bem detalhado que fica mais fácil também para vocês acompanharem, porque eu também não ia conseguir decorar todas essas frases, né? Então, fica mais fácil também para todo mundo ir acompanhando. Então, a questão da não comprovação de segurança e eficácia, devido principalmente a 3 motivos. O relatório de avaliação clínica ou estudo clínico com dados mais restritos que o texto de indicação de uso. A não comprovação da equivalência técnica com outros produtos para os quais existem dados clínicos na literatura e a necessidade de estudo clínico específico no caso de produto inovador, ou seja, é mais ou menos aquilo que a gente estava conversando, né? Todas essas informações, elas precisam estar conectadas. Não adianta pedir, eu quero uma indicação para 10 indicações de uso, mas você só conseguiu apresentar os estudos para 2 delas. Isso não é possível de ser aprovado. A gente quem tem que realmente restringir. Ou não cumprimento integral da notificação de exigência, geralmente relacionado à documentação de segurança e eficácia. Isso é um ponto importante, exatamente pelo motivo que a gente estava conversando agora. A gente faz uma exigência, pede a complementação dos estudos, mas elas não vêm. Se não chega, a gente não tem como considerar aquela exigência totalmente cumprida. E isso enseja também no indeferimento do processo. Por isso, muitas vezes, a gente ainda faz a exigência para pedir, não, de repente esqueceu de enviar, né? Vamos pedir aqui, mas às vezes não chega de fato. Com relação às alterações de registro, o que a gente tem também? A solicitação das alterações sem o escopo da petição protocolada,
fica difícil também para dar continuidade à análise, se não tem esse escopo das petições. O próprio estudo de estabilidade que é deficiente ou que não comprova as condições de armazenamento requeridas, isso acontece muito. Às vezes pede demonstra um estudo de estabilidade que está compreendendo, sei lá, entre 20 e 30 graus, mas ele requer uma condição, dentro do estudo tem dentro das indicações requer realmente uma questão refrigerada, uma temperatura mais amena, ou seja, mesma questão. Aquilo que está descrito e comprovado precisa ser destacado e informado com relação ao estudo de estabilidade. Não pode pedir para uma condição e apresentar estudos e dados relativos a uma outra condição de estudo de estabilidade, né? Não apresentação de documentação técnica essencial que comprove a alteração solicitada conforme o checklist do assunto, já adiantei essa parte. Está no checklist de assunto, precisa apresentar todos os documentos que estão nesse checklist. Se um deles não vier, isso já vai, infelizmente, ser levado para um indeferimento. Aquela tu colocou até um exemplo para a gente aqui, uma alteração de indicação de uso sem apresentação da avaliação clínica e gerenciamento de risco, às vezes faz ainda um acréscimo de modelos ou alterações de composição química. Esses dados eles precisam estar concatenados. Se eles não conseguem ser colocados dentro de um contexto em conjunto, esses dados não conseguem provar a aplicabilidade daquela solicitação. Falando um pouquinho também da Semior, porque a coordenação está dentro da área de materiais, né, a coordenação de implantes, a gente destacou aqui alguns motivos também de indeferimentos, são bem semelhantes aos motivos que a gente encontra na GEMAT, mas a gente trouxe para vocês aqui, principalmente a apresentação do relatório de biocompatibilidade, que muitas vezes também não é apresentado, para o protocolo do registro de sistema realizado do componente, né, Kátia? Às vezes a gente encontra essas deficiências, isso enseja também, às vezes, o indeferimento. A apresentação do relatório de avaliação clínica sem considerar todos os componentes objetos da solicitação de registro, cai na mesma questão que a gente estava conversando agora. A avaliação clínica também se observa a ausência de fornecimento de dados dos dispositivos médicos, de modo a confirmar que se trata de dispositivos comparáveis e que poderiam ser utilizados para subsidiar a segurança. Às vezes, a comparação com um produto que, às vezes, não tem... A descrição não tem a ver com aquilo que está sendo solicitado e não pode ser aceitado. O mesmo problema de descrição da amostra sem correspondência ao objeto do pleito também ocorre com os relatórios de avaliação de desempenho. A ausência de alinhamento quanto às indicações de uso, contraindicações e demais informações que são aplicáveis entre as instruções de uso e o relatório de avaliação. Vocês estão vendo que todas essas informações, elas fazem parte de um conjunto geral e elas conversam entre si. E isso tudo é checado no momento da avaliação do dossiê. A própria ausência de apresentação de especificação das características das matérias-primas utilizadas para a fabricação do produto, sendo apenas fornecidos certificados emitidos pelos fornecedores. Para um produto implantável, é extremamente importante que a gente conheça todas as características das matérias-primas que são utilizadas na fabricação desses produtos. Existe a questão da biocompatibilidade, existem outros produtos que não são tão apropriados, às vezes um aço inox, ok, mas que tipo de aço inox que está sendo utilizado? Isso é importante ser muito bem caracterizado para não trazer dúvidas e isso não gerar, às vezes, uma exigência ou até um indeferimento do produto. Eu estou andando rápido porque estava bem extenso mesmo, mas outros motivos de indeferimento do não cumprimento de exigência, ou por intempestividade, que é você não apresentar o cumprimento de exigência dentro do prazo legal estabelecido, que são de 120 dias, isso a gente não pode fugir, existe uma norma para isso, o técnico, a partir de passou um dia só. Infelizmente, nós seguimos aquilo que a legislação determina. Então, a RDC 204, se eu não me engano, de 21, ela traz... Né? Vamos lá, gente. Vocês têm que me ajudar também. Vocês também estão fazendo aí a análise, né? Vocês também estão.
A 204, ela fala exatamente desses prazos e nós, técnicos, nós precisamos seguir aquilo que está escrito. Então, se falou que são 120 dias, passou 121, 122, eu não posso dizer que pode. A regra está dizendo que não pode, né? Então, isso é muito importante, prestar atenção nesses prazos, porque isso é motivo de indeferimento por uma coisa que poderia estar sendo cumprida, né? Ou não houve protocolo, a empresa desiste, não fala nada, a gente fica aguardando tempo, deu 120 dias, a gente olha no sistema, não protocolou, daqui a mais uns 10 dias, 150 dias, também não protocolou, sinto muito, a gente vai publicar o indeferimento daquela petição. Não houve protocolo. Ou, a maioria dos casos, como a gente estava conversando aqui anteriormente, o não atendimento ao conteúdo da exigência de forma integral. A partir do momento que a gente faz uma análise de um processo, de um registro ou uma auditoria de notificação e a gente descreve todas aquelas exigências, a gente espera que todas essas exigências sejam respondidas pontualmente. Você vai respondendo a cada uma delas. Algumas vezes a gente se depara com uma exigência que foi cumprida e simplesmente alguns pontos foram ignorados. A gente vai fazer outra exigência, né? Muitas vezes a gente já indefere dali, porque não houve simplesmente nenhuma menção. Uma coisa, de repente, você fazer um cumprimento, a gente recebeu um cumprimento de exigência que não está totalmente elucidado, existe uma resposta, mas ainda permanece uma dúvida. Aí sim, nós podemos fazer uma outra exigência. Será que foi isso mesmo que a gente entendeu? Será que não foi uma forma de escrever que não foi muito bem redigida? Né? Mas simplesmente não se pode ignorar todos os pontos de exigências que estavam solicitados naquele documento, naquele protocolo. Com relação às exigências, né? O que normalmente a gente encontra e que gera motivo de exigência em uma notificação? Informações incompletas ou incorretas no formulário, às vezes o formulário vem descrito de forma equivocada, ou às vezes a gente acha que pode ter esquecido de preencher, como a indicação, o princípio de funcionamento, composição, reprocessamento, isso tudo a gente já encontrou nos formulários de notificação que nós recebemos. Então, a gente fez esse compilado e trouxe esses exemplos daquilo que foi encontrado e que gerou exigência. Ou o próprio agrupamento incorreto, uma família, conjunto e sistema, às vezes tem solicitação de equipamento que foi pedido, que é misturado com instrumento cirúrgico, e às vezes vai parar na GEMAT, pediu como material, mas equipamento. Então, às vezes, isso a gente consegue se reorganizar quando não tem uma alteração de taxa, alguma coisa do tipo, né? Com relação ao registro, outros motivos que causam exigência são a avaliação de segurança biológica baseada em produto distinto, cuja equivalência e similaridade não foram devidamente demonstradas pela empresa. A gente colocou ali a palavra devidamente, não foi ausência, né? Que é diferente de você não protocolar o processo corretamente, ou com a ausência do documento, ou foi uma questão que não estava devidamente demonstrada. Isso pode gerar uma exigência. O próprio relatório de estudo de estabilidade, com resultados representados apenas como conforme ou passa, mas cadê o dado? Qual era a especificação? Como é que a gente vai ter parâmetro para analisar? Né? Por isso, muitas vezes, isso gera exigência. Eu quero saber o dado bruto. E a pessoa fala assim, mas esse pessoal da Anvisa está pedindo dado bruto de estudo, de resultado de análise, porque às vezes gera essas dúvidas. E o técnico, para poder sanar e ele se sentir seguro e confortável com aquele documento que ele recebeu, às vezes ele pede outros dados. O relatório de gerenciamento de risco, né? A gente identifica, às vezes, perigos e análise de riscos restritos a alguns aspectos do produto, às vezes só a embalagem, ou a esterilidade, instrução de uso, sem que outros aspectos funcionais de performance, eventual degradação, fossem contemplados. A gente falou, todos esses dados eles precisam estar conversando entre eles e precisam ser apresentados de forma contundente.
Outras inconsistências menores que as informações apresentadas na instrução de uso, dossiê técnico e documentos de projeto apresentados. Isso também pode gerar exigência. Não está bem descrito, não foi identificado todos os pontos que a gente faz durante uma análise, e isso também entra numa solicitação de exigência. Ou quando a menção ao envio de documentos não localizados na instrução processual ou cujo acesso mostra-se inviável. Isso, às vezes, acontece muito. O envio de documentos que o arquivo está corrompido. A gente não consegue acessar o arquivo. Ou são enviados arquivos que não eram para ter sido enviados daquela forma, né? A gente pede ou no PDF, ou às vezes no XLS, e está vindo um outro tipo de formato de documento que a gente não consegue abrir. Vocês não sabem o trabalho que isso dá. É difícil. Vou beber uma aguinha aqui, gente. Às vezes o técnico precisa extrair da tabela, principalmente para modelos, né, Kátia? Da parte de implante, extrai aquilo da tabela, joga no outro sistema para poder abrir aquilo, para depois checar um a um. Isso sim faz a gente perder bastante tempo. Se o documento já fosse enviado no modelo correto, no arquivo correto, isso já facilitaria bastante para a gente. Isso também às vezes gera exigência. Vocês veem que tem bastante coisa, né? Complementação do relatório de avaliação clínica com dados mais robustos, para apresentação inicial de relatório minimamente satisfatório. Aí eu vou passar um pouquinho mais, que daqui a pouco... Meu tempo já acabou. Você falou mais do que eu, hein, Anderson? Aí agora eu estou com o tempo curto. Complementação do fluxograma de fabricação com detalhamento das etapas e controles realizados. Gente, isso é importantíssimo. Os técnicos não são chatos. Se não está bem escrito, a gente não tem como identificar exatamente cada etapa do processo de fabricação, quem faz, o que faz, onde está essa fábrica. Isso precisa... E outra coisa, fluxograma não é lista. Fluxograma, você vai dizendo exatamente qual é a etapa e você vai indicando o que, quem faz e onde faz. Não é só botar uma lista descrita do que é o que, assim não. Desculpa. É super importante isso para a gente, porque a gente tem muito contato com os colegas da área de inspeção. E a todo momento as duas áreas estão em contatos. A fiscalização precisa de dados que estão descritos nos dossiês de registro, assim como nós precisamos de dados que eles trazem das inspeções que são realizadas em loco. Então, essa descrição, ela é importantíssima. A gente precisa saber, é passivação, onde é feita, quem faz? Não, mas tem uma outra etapa intermediária aqui que vai, mas a limpeza é onde? Né? Quem vai fazer a embalagem do produto final? Em área estéril? Esse produto já vai ser embalado estéril ou ele vai ser esterilizado depois? Isso tudo é importante para a gente saber, porque muitas vezes a falta de detalhamento dessas etapas enseja, às vezes, numa exigência de pedir uma certificação de boas práticas de uma empresa que provavelmente não seria inspecionada. Então, é muito importante esse detalhamento. A gente, às vezes, bate nessa tecla, mas é fundamental que essas etapas produtivas elas estejam muito bem descritas. Esclarecimento sobre estudo de estabilidade, a gente já falou um pouco sobre isso antes, né? Isso também pode gerar exigências de registro, ou ausência do relatório de avaliação biológica, esclarecimentos sobre fabricante legal, fabricante real do produto. E essa é uma outra informação que às vezes causa muita dúvida. Se não está bem descrito, isso vai gerar confusão, vai gerar perda de tempo, porque às vezes vai ter que buscar informação do colega na área de inspeção. Às vezes também, anteriormente, há uns anos atrás, o DataVisa, que é o nosso sistema de informações, ele não permitia colocar mais de um fabricante. Então, essas informações elas eram buscadas no processo físico, né? Então, isso leva mais tempo ainda, porque se for um processo antigo, a gente tem que buscar numa outra base de dados, que todos os processos foram escaneados, digitalizados. Isso está num outro sistema que não conversa com o sistema que a gente faz a análise da petição, vai gerar mais trabalho ainda. Então, se já trouxer dentro desse dossiê de registro essas informações bem descritas,
vai ser mais rápido. O processo estando redondinho, as coisas fluem muito mais facilmente, né? Solicitação de correção das informações conforme documentos técnicos do fabricante ou correção de divergências entre os documentos apresentados pela empresa. A gente acha que é um pouco básico, mas a gente encontra isso. Então, esse tipo de esclarecimento a gente sempre faz também via exigência. Complementação do relatório de gerenciamento de risco. Muitas vezes não é verificada uma avaliação completa do risco do produto e a gente precisa fazer mais perguntas, né, que a gente só vai solucionar, só vai dirimir as dúvidas perguntando. E as nossas perguntas vão através das exigências que são formuladas, né? Então, isso também gera exigência se não estiver completamente elucidado. Esclarecimentos quanto ao modo de uso do produto ou solicitação de complementação dessa informação, porque é muito comum informarem um modo de uso muito resumido ou informarem que é só um uso conforme a técnica e a experiência profissional. Isso não é suficiente, né? A gente precisa de mais informações e a gente precisa de dados que estejam lá descritos, baseados nos estudos, que possam comprovar isso aqui. E aí sim a gente tem como depois fazer o deferimento, senão vai gerar exigência. Esclarecimentos quanto à aplicabilidade dos relatórios do fabricante, ao projeto objeto do registro, por exemplo, o escopo do relatório com o nome de outro produto ou ausência de identificação do produto ensaiado. Não, é outro produto. Parece que confundiram, pegaram uma coisa de um outro processo, jogaram dentro desse aqui, aí o técnico ali diz, gente, isso aqui não cabe. Isso acontece, né? Isso aí, está demorando, entrou em exigência por isso aqui. Isso também acontece. Misturar dados de produtos outros que não aquele que está sendo o objeto da análise. E a solicitação da avaliação de usabilidade, fatores humanos, em que as empresas somente alegam que não se aplica a materiais. Não se aplica. Sendo que a norma técnica menciona que é aplicável a dispositivos médicos sem fazer qualquer restrição ao escopo. A gente conhece qual regra é aplicada para qual produto e a gente vai verificar se aquilo que está apresentado no dossiê é aquilo que a norma técnica pede. Isso também gera exigência. Com relação às alterações de registro, agora a gente parou de falar só do processo de registro, a gente começa a falar também das alterações, né? Das petições de alteração. A solicitação de apresentação de nova declaração para alteração com as justificativas técnicas para cada alteração proposta, apenas nos casos em que a declaração está preenchida com as informações anteriores e as informações alteradas é possível compreender o que se pretende alterar, porém, não tem motivo de alteração. Fica confuso, né? Então, isso também vai entrar na exigência. Ou a apresentação de documentação de capítulos do dossiê técnico que a empresa declara que não houve alteração, mas não é aceita tal justificativa, uma vez que a alteração pretendida requer a atualização do documento. Ou seja, aquela alteração ensejou em outras alterações em outras partes do dossiê, e isso é verificado, né? Por exemplo, ali, o acréscimo de modelos sem apresentação de ensaios mecânicos específicos para novos modelos, no capítulo 3 da RDC 751, ou sem a justificativa para não apresentação de nova avaliação clínica, no capítulo 4. Alteração de matéria-prima sem apresentação de avaliação biológica ou gerenciamento de risco. Todas essas informações são cruzadas e são verificadas, né? Então, se não apresentar e não tiver juntando uma informação com a outra, também é passível de exigência. Com relação aos reenquadramentos. Déficit documental, está pesado, né, gente? Eu sei que é maçante às vezes a gente falar, mas também está registrado e vocês vão tirando as fotos aí para poder guardar. Déficits documentais do projeto apenas escancarados pela RDC 751, já que esse é um problema sistêmico e é de ordem cultural no âmbito de produtos notificados, cujos documentos parecem ser fabricados quando por nós demandados. Isso é sério. A gente tem se deparado muito com produtos notificados, mas que, classicamente, todo mundo sabe que eles deveriam ser registrados. E aí, a gente fica assim, gente, será que errou? Será que errou a classificação? Esse produto não é notificação, esse produto é registrado.
Só que a notificação, ela é automática. Aí, de repente, o pessoal não vai avaliar, né? Para isso tem auditoria de notificação, porque a gente, de tempos em tempos, a gente escolhe por certos critérios internos, ou por a gente ter, ao longo do tempo, ter criado um histórico de que certos produtos são, normalmente, submetidos à notificação, mas eram para ser registrados. Então, a gente está prestando atenção nisso também, porque não podemos deixar no mercado. Ah, mas já está no mercado, eu já vendi. Sinto muito. Estava errado. E a regra é clara. Todo mundo sabia que isso aqui era registro, né? Não era produto notificado. Então, vamos ajustar aí para poder ficar bonitinho. A solicitação de adequação de informações inconsistentes entre os documentos apresentados pela empresa na própria petição de reenquadramento. Solicitação de informações complementares para avaliação de segurança e eficácia, por exemplo, os relatórios de ensaios, né? A gente precisa também avaliar esse tipo de documentação. A solicitação de documentos atualizados, porque foram apresentados documentos obsoletos, geralmente relacionados ao gerenciamento de risco, avaliação clínica, ou seja, se você pede uma alteração, uma coisa está nova, você tem que apresentar novos documentos, não pode apresentar a mesma coisa que já estava apresentada lá 10 anos atrás, né? Vamos colocar as coisas up to date. Solicitação para adequação do processo devido à divergência entre as informações apresentadas no formulário de notificação quando confrontada com a documentação apresentada no reenquadramento, ou seja, aquilo que está descrito no formulário não bate com aquilo que foi apresentado no restante da documentação. Solicitação de correção de agrupamento, muitas vezes a gente já detecta facilmente isso. Solicitação de adequação de informações referentes ao fluxograma de fabricação. Mais uma vez, a gente já conversou sobre isso aqui. Bom, e o que a gente tem e traz para vocês como orientações gerais? Diante de todos esses problemas identificados, a gente sabe que o nosso manual de implantes ortopédicos ele está desatualizado. A gente está realizando, não vai começar não, ele está em curso, uma nova versão, assim como Karen falou no dia da apresentação dela, nosso manual para materiais, ele está pronto. A gente agora está dentro da nossa área, fazendo uma revisão geral dele para depois submeter para a gerência geral, que muito provavelmente vai dar publicidade a esse manual. A gente espera que, com a confecção desses manuais, a gente possa ajudar ao setor regulado a entender o tipo de documentação que nós esperamos receber para o momento de uma análise. E, indiretamente, nós vamos nos beneficiar, porque o setor vai protocolar documentos, ok, e a análise vai fluir de uma maneira mais tranquila. E isso também a gente está imaginando em fazer, cenas dos próximos capítulos, um manual para notificação, porque também a gente já detectou que muitos problemas podem ser de entendimento, então a gente quer deixar bem claras as regras para tentar também ajudar o setor a melhorar a forma com a qual protocola todos esses dossiês. Então, assim, não é um trabalho fácil, as coisas não são tão fáceis, mas a gente está tentando melhorar, a gente conta também com vocês para entender todo esse trâmite e entender algumas motivações que às vezes vocês recebem, trazer aqui outras, para a gente tentar fazer um fluxo de trabalho que seja melhor para todos nós, né? Para vocês que protocolam, para nós que analisamos. A gente às vezes pode perguntar coisas a mais, mas estou perguntando a mais, mas isso gera dúvida em algum momento. Então, é feita uma exigência para tentar sanar essa dúvida. Mais uma vez, obrigada. Desculpa o tempo, mas eu acho que foi bom a gente estar aqui conversando. Obrigada a todos. Bom, Patrícia e Anderson, que eu tenho dificuldade de não falar doutor Anderson e doutor Patrícia, mas já me corrigiram, não posso falar. Bom, eu queria primeiro agradecer por esse material extremamente rico. Vai ajudar muito a gente, vai retroalimentar os nossos processos, com certeza. E realmente, assim, eu estou muito feliz com o material que vocês fizeram. A gente falou dos inimigos do fim aqui, né? Mas, na verdade, eu arriscaria dizer que essa é a palestra mais esperada.
eu tenho um indicador. A quantidade de celular que levanta. Esse é o meu indicador. Então, assim, a gente viu os celulares levantando assim várias vezes, né? Acho que a gente está falando de exigência e indeferimento. O doutor Anderson abriu falando sobre que ninguém quer exigência, ninguém quer indeferimento. É retrabalho para todo mundo. É mais tempo adicionado para vocês, mais tempo para a gente, né? A gente também começou hoje o dia falando sobre o nosso oceano do acesso, né? A gente tem que nadar e é difícil, né? Começa lá com o desenvolvimento do produto, quando a gente traz esse produto para cá, entra na Anvisa, depois também a gente ainda vai andar com a ANS, com o Conitec. Então, assim, realmente é difícil. E quando a gente fala de exigência, numa GEMAT, por exemplo, a gente está adicionando aí pelo menos 3, 4 meses nesse processo. Quando a gente fala de indeferimento, a gente está adicionando talvez 1 ano, né, nesse processo também. Então, a gente não queremos errar, né? E estamos falando de processos manuais, que são dependentes de pessoas. Então, eu queria colocar um pouco o nosso lado também para vocês, aqui como representante da associação, falando por meio das associadas mesmo, não só sobre a Débora e o time dela, né, mas das associadas. Não é ciência exata, né? Então, a gente está falando de um processo extremamente manual, muitas e muitas páginas, muita análise, e não é fácil também deste lado. Então, só assim, a princípio eu sei que a gente tem casos muito drásticos, né? Faltar um formulário, faltar assinatura, um documento que é de outro produto, né? Realmente a gente tem casos drásticos e não são desses que eu queria falar. Eu acho que a gente também, como associação, tem um papel muito importante na educação. Assim como vocês também, quando tem um novo técnico, tem uma curva de aprendizado, imagina quantas pessoas estão entrando todos os meses no Departamento de Assuntos Regulatórios das variadas empresas que a gente tem, né? Então, não queria generalizar, né? Não vou falar dos casos mais drásticos, e também não vou ser exaustiva, porque a gente teve tanta coisa aqui, por isso que eu falei que foi muito rico. Seria muito interessante a gente discutir um pouco sobre cada um desses pontos. Acho que tem muita coisa para a gente conversar, muita oportunidade. Mas eu queria falar um pouco do nosso lado, assim, alguns outros pontos que a gente tem visto, para também trazer um pouco mais dessa previsibilidade e da razoabilidade também, né? Enfim, dito isto, né, você comentou sobre a questão dos dados brutos. A gente já teve outros eventos em que foi falado pela GGTPS. Eu sei que não foi nessa gestão, mas entendo que a gente está falando dos mesmos técnicos também, né? É a mesma gerência. Em que foi colocado que a gente precisava também ser objetivo com os documentos que a gente coloca, né? E, novamente, não querendo errar, a gente vai tentar ser objetivo. Então, a gente não vai colocar os dados brutos, a gente não vai colocar log, né? Mas aí você colocou, e a gente tem visto algumas exigências nesse sentido, pedindo dados brutos, pedindo certificado de análise, antes não era pedido, mas depende do produto. Enfim, qual a sua orientação nesse sentido, da quantidade de documentos que a gente deve colocar? Porque quando a gente fala de dados brutos, talvez a gente entre num âmbito de adicionar 100 documentos para cada relatório, e a gente tem uma questão de objetividade de análise. E eu sei que vocês precisam visualizar, certo? Acho que isso que foi colocado nas outras sessões, né? Que vocês precisam visualizar todos os documentos. Qual a sua orientação nesse sentido? Bom, inicialmente é necessário seguir aquilo que a norma pede, né? Normalmente, aqueles documentos que são apresentados, que estão de acordo com a descrição da norma, eles são compreendidos muito mais facilmente. Obviamente, a gente sabe, a gente está com um grupo mais novo, né? Assim como vocês, a gente também recebe pessoas novas, graças a Deus, né? Porque senão, imaginem, as pessoas aposentam, as pessoas vão embora, então a gente precisa de mais gente. Nós recebemos alguns colegas agora e acredito que também faça parte do processo de aprendizagem deles. Até é muito falado a história da curva de aprendizagem, né?
E, de repente, isso também faz parte de uma pessoa estar fazendo uma análise e ela sente necessidade de saber um pouco mais sobre um determinado número e ela pedir, e vocês estranharem, porque aquilo normalmente não era solicitado. Né? Então, a gente conversa internamente, a gente tem rounds técnicos, a gente tem reuniões internas para troca de conhecimento, para discutir as exigências. Muitas vezes eu estou com uma dúvida nisso, eu peguei isso, aquilo. Então, essa troca de informações, ela acontece rotineiramente entre os técnicos. Mas pode acontecer, sim, que em algum determinado momento, e eu acredito que não deva estar pedindo dado bruto de todos os processos, alguma coisa a mais seja necessária, e aí o técnico se sentiu empolgado para pedir algum dado a mais. Isso acontece. Agora, normalmente, a gente tem essa conversa interna e essa tentativa de harmonização de conhecimento sempre antes, e a gente faz reuniões semanais, quinzenais, para troca de experiências. A gente tem uma questão de tutela, porque cada servidor novo está sendo acompanhado por um dos técnicos mais antigos, então essas informações elas são trocadas, né? Mas pode ser sim que às vezes em algum momento seja necessário solicitar esse tipo de documento que vocês não estavam mais, vamos dizer assim, aguardando. Às vezes é necessário. Não, pode concluir. Não, já terminei. Tá. Não, só complementando isso mesmo, Patrícia. Nós fazemos reuniões periódicas, semanalmente, para tentar harmonizar o entendimento entre os técnicos. A orientação é a que já foi passada para ser objetivo, encaminhar. Ocorre que existem produtos muito inovadores que, às vezes, a gente precisa entrar no... Por exemplo, eu lembro de 2018, que entrou o primeiro acelerador de prótons na Anvisa, a gente teve que pedir mais dados. Então, a gente estudou, acho que ficou uma semana estudando esse processo a fundo, para poder ter a segurança de aprovar. Então, a gente ainda mandou a exigência pedindo mais dados. Então, para esses produtos mais inovadores, pode acontecer de se exigir dados brutos. Outros produtos que já são mais convencionais, o ideal é essa objetividade. Já chegou, por exemplo, equipamento, software, que fazia diagnóstico COVID pela imagem tirar uma selfie com diagnóstico COVID. Então, isso aí a gente precisa de toda a pesquisa clínica. Queria também agradecer a Mariana que está aqui, que os produtos mais inovadores, a gente consegue avaliar as pesquisas clínicas mais tradicionais, mas os mais inovadores vão sempre para a coordenação de pesquisa clínica, que são avaliados e precisam de mais dados, né? Então, é isso. Gente, o tempo esgotou, mas assim, já recebi no ponto que eu posso continuar, tá? Então, vocês fiquem aí com fome. Já a gente almoça, peraí. Não, obrigada, Patrícia e Anderson, porque assim, acho que a gente está nesse momento de alinhamento, a gente precisa realmente entender o que vai ser necessário, claro. A gente entende que, dependendo daquilo que for apresentado, outras dúvidas surgem. Mas, para a gente realmente entender que, às vezes, a gente sente que é de um determinado técnico ou de outro. E é muito legal saber que vocês estão fazendo esse trabalho de uniformidade, né? A gente também tenta, tá? Dentro das empresas, a gente faz isso. Mas acho que, como associação também, a gente pode fazer mais junto com vocês, né? E esse material aqui, eu estou realmente impressionada e agradeço muito novamente, tá? Bom, eu tenho um outro ponto aqui também que eu queria falar. A gente está num momento, né, de tempo de análise de 9 a 12 meses, que a gente comentou. E o que acontece é que, às vezes, um documento que, quando a gente submeteu, ele estava válido, mas depois de 12 meses ele deixa de estar. E aí, normalmente, no passado, o que a gente via, que é por isso que eu comentei também, de coisas que já estavam pacificadas, né? Uma procuração, ela estava válida, mas geralmente ela tem 1 ano. Então, seria razoável ter uma exigência pedindo uma nova procuração? Entende? E aí, a outra questão, por exemplo, um responsável técnico que assinou naquele momento... Um responsável técnico que assinou há 1 ano atrás, e agora ele já não está mais na empresa, mas naquele momento que ele assinou, aquele processo estava sob a responsabilidade dele, né?
E aí a gente tem visto esse tipo de exigência também. E um outro que você comentou, de BPF, é algo que tem gerado nossa dúvida, porque também pode acontecer, quando eu submeti, eu nem tinha submetido a renovação ainda. Né? E aí, se a gente for entrar nessa seara, talvez a gente entre num momento de... Tá, então a gente vai ter que começar a fazer aditamento de todos os documentos que expiram durante todo o prazo de análise. Né? E o BPF, por exemplo, é algo que a gente comentou em associação, que pode ser visto no processo, né? A revalidação dele. Então, qual a sua orientação nesse sentido, desses documentos que acabam expirando durante o processo de análise, que, ao nosso ver, né, poderia ser considerado ali a data que a gente submeteu. No caso da BPF, não poderia ser considerado, mas existe lá a situação de documentos que você conseguiria ver a revalidação submetida. Bom, normalmente... Ah, não, pode primeiro as damas. Bom, a orientação para os técnicos é que, se estava válido no momento da petição que foi protocolado, é não encaminhar a exigência. Pode ter acontecido de alguma falha e ter sido encaminhada a exigência, mas se estava válido durante aquele protocolo, mesmo que tenha vencido, estava ok. Se mudou o responsável técnico, a empresa, na verdade, ela muda na AF, né? Então, para a gente, é indiferente o responsável técnico, vai ter outro responsável técnico por esse produto. A ideia é que, se estava apto naquele momento, a orientação para os técnicos é aceitação. Tá? Então, se houve uma exigência, teve não, uma e esse falha. é o tipo que a gente pode também retroalimentar vocês, né? Que Sim, eu acho que é essa questão do diálogo. Informações, né? Aí. E aí, por fim, vou terminar já também, porque a gente precisa almoçar, sobre a questão dos estudos de estabilidade. Acho que você comentou também de estudos de estabilidade deficientes, e a gente tem visto essa questão em relação às condições de armazenamento, que acabam resultando na necessidade de fazer instruções de uso específicas para o Brasil. E aí o que acontece é que a gente vai ter a instrução de uso global e a do Brasil. Então, assim, globalmente, a gente tem essa situação de uma instrução de uso global, multilingüe, e a do Brasil. Estudo de estabilidade é um caso, as questões clínicas também são outros, né? Mas hoje eu queria falar sobre estabilidade, a gente já falou muito de clínica, né? Mas, assim, eu tenho essa dúvida de por que no Brasil existe essa especificidade com a estabilidade, sendo que a gente tem esse esforço tão contínuo de convergência regulatória, mas o que é que sustenta essa necessidade, esse entendimento de deficiência desse estudo de estabilidade, para que também a gente possa retroalimentar as nossas fábricas para construir estudos de estabilidades melhores, ou para a gente conversar e tentar entender o que está acontecendo. Às vezes, a gente tem a percepção que é um pouco a questão de medicamentos enviesando o mundo dos dispositivos médicos. Pode não ser também, né, mas para a gente abrir essa discussão. Pode ser. Essa é Gemate, né? Desculpa aí, doutora Anderson. Quer falar, Anderson? Eu deixo. Se levantar o microfone primeiro, já está contigo. Tua mão está certa. Não, isso pode acontecer, sim. É importante a gente estar recebendo esse tipo de feedback de vocês, para que a gente, inclusive, leve isso para uma discussão interna. Eu acho que o Brasil tem características ambientais que elas podem ser específicas, e mais que pode ser, sim, que alguma questão de medicamentos esteja ainda perpassando pela área de dispositivos médicos. Acredito que seria interessante a gente ter uma avaliação disso, um caso concreto, para a gente entender exatamente o que está acontecendo, porque às vezes a gente falar assim fica muito amplo, e é importante que a gente receba. Então, se por acaso vocês tiverem e quiserem encaminhar para a gente, eu agradeço, para a gente poder verificar e até discutir internamente e ver como é que vai ficar essa situação. Porque é muito comum mesmo, né? As pessoas, elas têm experiências de outras áreas e, às vezes, elas trazem, obviamente, consigo aquilo que ela já viveu e tenta aplicar naquela realidade ali. Pode ser que seja ok, mas pode ser que não. Vamos ver aqui, não é bem assim, né? Mas a gente precisa, sim, do caso concreto para a gente poder ter uma resposta mais assertiva.
Bom, não vou me estender. Pode? Sim, por favor. Quer falar? Vou falar um negócio aqui rapidinho, pra você sentar aqui. Falar para vocês, como a gente chegou nesse resultado e todas essas informações relativas a exigências e indeferimentos. Quando eu entrei em julho de 2024, em análise ao BI de resultados, petições, o que a gente recebe, o que a gente está fazendo, foi verificado que a GEMAT tinha em torno de 50% de indeferimento na área. É muito. A GVIT e a GEQIP tinham em torno de 20% a 30%. Então, o que a gente começou a fazer? Levantamento no gabinete da GGTPS, com os assessores que trabalham junto comigo, para a gente entender o que estava acontecendo. Considerando isso também, nós fomos atrás para ver a 848, requisitos de segurança e desempenho, entrou em vigor em setembro de 2024. Então, eu pedi para verificarem esses indeferimentos, vamos analisar se já estavam acima de 50%, ou se houve um aumento após a implementação da 848, para a gente ver o que a gente pode fazer. Considerando isso, foi feito esse levantamento todo do motivo dos indeferimentos e a gente também entrou nas exigências e qual a nossa forma de comunicação com as empresas? São os manuais. Aí nós verificamos que os manuais estão desatualizados e a gente não tem como informar empresa a empresa o que você tem que apresentar exatamente nesse item da resolução. Então, começamos a trabalhar na atualização dos manuais, que nós acreditamos que vai ser uma forma da gente realmente conseguir atualizar as empresas o que a gente verifica em cada item da resolução. Então, a GEMAT já está fazendo, a GEQIP depois também já está fazendo, já está também bem avançado, né? Já está avançado, a CMOR. A Mariana gentilmente falou que vai fazer o dela hoje de manhã. Ela gentilmente falou voluntariamente que vai começar a fazer. Então, acho que essa é a forma que a gente tem de conversar com o setor regulado. Então, é por forma de manuais e orientações que consiga atingir uma camada maior dos envolvidos em todas as etapas, né? Então, era só para falar para vocês que esse trabalho todo, ele começou por conta da identificação da porcentagem muito alta de indeferimentos e exigências, e baseado nisso, o que nós fizemos, o que estamos fazendo, é a elaboração, atualização dos manuais, para que as empresas saibam exatamente naquele item o que a gente vai verificar. Aliado a isso, nas capacitações que estão sendo realizadas, a gente também vai estar desenvolvendo os documentos da qualidade dentro da GGTPS, o manual, IPOPs de análise, e dos produtos que apresentam maior número de exigências ou indeferimento, nós vamos fazer o POP interno, né, para que seja padronizado e não aconteça isso. Um está pedindo estabilidade, outro não está, porque... Tá, porque foi apresentado no processo, Débora, hoje falar. Já, então, se está no processo que o estudo foi realizado baseado naquela temperatura, enfim, a gente tem que analisar isso, né? Então, tem que ver também quando coloca do processo, como que coloca, porque a gente vai comparar isso no que está lá no final, no rótulo, na indicação de uso, na bullying e tudo isso. Então, assim... todo esse material está sendo utilizado para que a gente consiga ao final, né? Então, vai ser o POP interno e a gente vai ver como fazer isso por meio de guias, ou eu não sei qual é o instrumento que é autorizado na Anvisa, para passar essas informações mais detalhadas, que a gente vê que tem muita exigência, muito indeferimento, como a gente pode passar isso? Eu acho que em forma a gente estava discutindo, talvez seja um guia de produto mesmo, sabe? Assim, nesse grupo de produtos, preenchedores dérmicos, é isso que a gente vê. Estentes coronários, é isso que a gente vê. Específico, porque a gente está vendo que só pela resolução não está o suficiente. Então, vamos avançar nessa comunicação e passar para o setor regulado o que a gente vê especificamente. Porque vocês viram o número de itens, de exigência e indeferimento, é muita coisa ainda. E o setor não é novo. Então, tem alguma falha
nesse meio tempo aí, entre a Anvisa e o setor regulado, que elabora a documentação, que a gente tem que alinhar. E vamos trabalhar. Isso a gente conta com a colaboração das associações que trabalham mais diretamente com as empresas, para que tragam para a gente esse material, para que a gente continue nesse trabalho. E é um trabalho vivo, né? É um trabalho vivo, dinâmico. Olha, Karen, Patrícia e Anderson, na verdade... Ai, Mari, vem, gente. Agora todo mundo quer falar, mesa redonda. E a gente quer ouvir, tá? Vem para cá também, já Eu não sabia que a gente também podia entrar na conversa e falar, né? Achei que era pergunta A, B e C. Não, com relação à objetividade, isso é uma coisa que acontecia muito com medicamentos também na minha vida passada. Algumas solicitações de avaliação de desempenho e segurança que vem para a CPPRO, não tem sido muito ultimamente o caso, mas já houve casos em que vem o relatório de avaliação clínica, é solicitada a indicação A, B e C, e aí vem uma imensidão de artigos de alguém que fez uma pesquisa bibliográfica, mandou um bando de artigos sobre E, F, G, H, I. E aí, a CPPRO precisa olhar todos os artigos e ver qual foi, com qual indicação, com qual dispositivo. Então, fazer um trabalho de separar o que contempla ou não aquilo que está sendo pedido, isso leva um tempasso. Então, o pedido de objetividade no que diz respeito à avaliação clínica, quando ela vem da literatura, é isso. É você restringir aquela indicação, aquele local de aplicação e quais são os estudos que se aplicam exatamente àquilo. A gente teve um caso que a gente teve que discutir até na diretoria uma vez, acho que foram 69 artigos. Nenhum dos 69 artigos contemplava aquilo que tinha sido solicitado para o equipamento. Então, a gente teve que ler o troço todo, gente, 69 artigos. Eu fiz até uma tabela colocando o que era cada um, para explicar para a empresa, olha, não existe nenhum estudo dentre esses 69 que foram apresentados que contempla o seu pedido. Você vai ter que fazer uma nova busca. Isso, gente, para uma equipe, né, com questões graves de recursos humanos, nos onera, assim, atrapalha bastante. Então, a questão da objetividade também, com relação à avaliação clínica, esse equilíbrio, na verdade, né? E aí, acho que com essa conversa, a gente pode tentar entender o que é a justa medida, né? E como a gente também, né? E aí, colocando o nosso lado, a gente quer evitar a exigência, porque é 4 meses a mais. Aí acaba enviando. Eu estou falando a gente, mas não matem o mensageiro. Não necessariamente sou eu, né? Estou falando aqui como setor. Vou falar uma coisa, das exigências também, a gente tem feito um trabalho de harmonizar o prazo de análise do cumprimento de exigências. Então, agora está em 90, a gente já não tem mais nenhum acima, né? Está em 90 dias, é o prazo até 90 dias, a GEquipe já faz em 30 dias, sem graça. 2 semanas. A GVIT também faz mais rápido, mas a gente, a GEMAT já era mais de 100 dias e agora está em, no máximo, 90, mas está no OKR da GEMAT que ela vai reduzir. Então, em breve a gente vai reduzir, mas agora já não está, já está abaixo de 90 dias. Acho que a Kátia quer falar. Kátia, você quer falar também? Por favor. Só um pouquinho, não, é só em relação a essa questão dos indeferimentos. Eu acho que ninguém quer, né? Ninguém quer, nem a gente, nem vocês, nem... Só que é só tomar um cuidadinho, assim, de uma forma geral, para a gente não demonizar o indeferimento também. Porque, às vezes, ele é necessário. Sim. Às vezes, o produto ainda não está pronto para entrar no mercado, né? Assim, às vezes a gente tem vários, a empresa encaminha vários artigos, mas não existe a comprovação daquela indicação ainda. Naquele momento, pode ser que daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, ele venha a ser registrado. Né? Assim, é só esse pequeno detalhe que eu gostaria de pontuar, e assim, é o nosso papel mesmo fazer esse questionamento, porque, às vezes, a tecnologia não está pronta para entrar no mercado. Precisa de um pouquinho mais. Existem casos da gente ver que, de repente, o produto está sendo objeto de
chamamento para pesquisa clínica em outros países, mas vocês entram com o processo de registro para cá. Então, assim, é o papel nosso também fazer esses questionamentos. E o indeferimento não é ruim nesses casos. É até uma proteção para a gente mesmo. Né? E, Kátia, a gente sabe disso porque é necessário mesmo. A gente sabe os produtos que existem no mercado, né? E a gente também não quer produto ruim. É minha mãe que está lá, sou eu que estou lá, nós estamos lá. E a gente quer o melhor para a nossa população também. A gente só quer que esse indeferimento esteja no momento para o produto adequado, né? E não porque houve uma questão administrativa, né? Então, aí entra o papel de cada um, né? Entre o nosso papel também, como setor regulado, todo mundo aqui aprendendo um monte, né? Mas o papel de vocês também, junto com a gente, para melhorar isso. Gente, muito obrigada. Acho que foi maravilhosa essa conversa. Estou ansiosa pelos manuais e nos coloco aqui, já pelo Márcio, à disposição para revisar esse manual também, porque a gente também pode olhar, olha, isso aqui foi pacificado por esse motivo, por esse, o que vocês acham, né? Então, acho que seria muito interessante a gente colocar ao nosso lado, antes dele ser publicado, porque às vezes existe o receio também de vir algo, não, mas por quê, né? Exato, e eu acho que a gente tem a competência técnica também para colocar para vocês o outro lado. Gente, eu agradeço demais, foi uma jornada maravilhosa, a gente aprendeu muito e eu acho que essa palestra especificamente foi incrível, assim, foi muito aprendizado. Isso é o que o povo quer saber, né? Muito obrigada novamente, tá bom? A todos vocês, né? Todos aqui. Acho que tem mais um. Bom, primeiramente, Anderson, Patrícia, Débora, agradeço demais a todos, né, que participaram do painel. Acho que tem mais um slide. Mancha, se puder passar. Bom, queria também aproveitar. Eu também gostaria, né, em nome da ABIMED, também agradecer a todos, né, especialmente a GTPS, a Karen, a toda a equipe, mas não também a terceira diretoria, a GIPRO, as REG, GTEC, e, enfim, desculpa, também outras pessoas da própria Anvisa, Inmetro, Anatel, e todas as empresas que participaram, enfim, todos os moderadores que participaram, enfim, todo mundo, né, que contribuiu para isso, né? Acho que foi uma jornada regulatória sensacional, né? Foi corrido, né? Foi bem legal, foi bem intenso, né? São 24 painéis, a IPT também, estava esquecendo, os coreanos, né, da KMDA também, tivemos bastante gente que contribuiu com os painéis. A gente teve uma cobertura, uma abrangência muito grande de assuntos, tecnologia, regulatórios, enfim, foi bem legal. Eu agradeço a todo mundo que me parou aqui.